Boa noite a todas, todos. Boa noite. A todas, todos, todes. Mais perto, tá bom. Opa! É quase engolindo? Pula, dá. Tá bom. Vamos hoje ter o segundo encontro desse seminário, né, que é intitulado Política da Psicanálise. Por que política da psicanálise? Nós entendemos que a política da psicanálise diz respeito às próprias condições de possibilidade da ação analítica. Uma dessas condições é que o psicanalista não se enclausure no próprio discurso, que ele fale a língua do outro, não para dizer o que é, para pontificar, mas para fazer perguntas, interrogar. Nos termos de Lacan, o analista tem que ser pelo menos dois: analista em atos e analisando, que interroga seu fazer, que apela para outros discursos, né? Literatura, matemática, filosofia, etc. Né? É uma política que tem por condição evidente a democracia. Ora, acabamos de passar, e não de todo, por uma gravíssima ameaça à democracia no Brasil. A respeito dessa questão, foi a respeito dessa questão que por isso que convidamos para hoje o historiador e professor Michel Herman, autor de artigos sobre negacionismo e teoria conspiratória, assim como, entre outros, do livro O Não Judeu Judeu, a tentativa de colonização do judaísmo pelo bolsonarismo. Passar a palavra a Michel Guerra, eu vou só fazer vou dizer alguma coisa inicial sobre a questão da negação do ponto de vista da psicanálise. Assim, tá bom? Vou tentar falar mais alto. Tá. Vamos tentar achar essa distância. Mais, tá. Então, antes de passar a palavra para Michel, né, eu vou falar duas palavras sobre a questão da negação do ponto de vista da psicanálise, né? Um pouco para poder tentar fazer essa aproximação e essa diferença, né? Entre uma coisa e outra, né? Que tem uma relação, mas não toda, né? Não é uma relação, enfim, que iguala os termos absolutamente, né? O tema da negação é um tema caro à psicanálise. Podemos brevemente afirmar a importância do conceito de negação em Freud, que já teve diversas denominações, né? A negativa, a denegação, de acordo com os tradutores, né? Para diferenciá-la do negacionismo. Em muito rápidas palavras, numa primeira perspectiva, a negação é o princípio da constituição do eu, na medida em que o eu introjeta aquilo que lhe é agradável, faz equivaler a si, assimila-o, ao mesmo tempo que rejeita o insuportável, considera-o fora. Eis aí um princípio, um modelo de assimilação e constituição básica do eu, como que é agradável e de exterior, realidade como que nos é insuportável. Se chamarmos de gozo esse movimento da vida, estamos lançados de imediato a uma fratura com o que nos é estranho
e que podemos chamar de base da segregação. Rejeitar o gozo do outro, o modo de existir do outro. É claro que experimentamos inevitavelmente essa expulsão não é absoluta. Deixa um resto ineliminável, resto do outro em nós, um gozo de fora, um gozo do outro, um gozo estranho que resta em cada um. A psicanálise, então, nos remete a lidar com essa experiência do gozo estranho, alheio ao ideal, essa presença do exterior no interior. Temos vários nomes para isso. Um deles é a extimidade, essa presença exterior do mais íntimo de nós. Um familiar, objeto A, angústia. É nesse movimento de eliminar o gozo do estranho, do outro, torná-lo inumano, que reconhecemos a raiz e o campo da segregação. É inevitável, então, nos interessarmos pela prática reiterada história política dos negacionismos, especialmente depois desses tempos obscuros, sombrios que vivemos durante o governo Bolsonaro na pandemia. Então, quer dizer, eu estou tentando localizar aí um pouco o campo, né, do nosso interesse pelas formulações tão interessantes sobre o negacionismo que o Michel German trabalha, né? Enfim, isso é um pouco para tentar fazer essa distinção do que é a negação para nós, na psicanálise, né? Do que é esse movimento sistemático de negação, né? Do negacionismo e sua apropriação política, né? Que alcança o ápice nesses movimentos nazistas, neonazistas, né? Enfim, e a parte histórica, certamente, Michel, né, pode nos esclarecer muito mais. Então, eu passo a palavra, com muito prazer, para o Michel. Bom, obrigado, boa noite. Espero que agora eu tenha acertado a distância. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço ao convite. Bom, primeiro eu queria dizer que isso aqui é uma oportunidade de diálogo que eu tenho, né? Não me lembro de ter sido convidado para falar sobre negacionismo com psicólogos, com psicanalistas, então me parece que seja uma boa oportunidade de diálogo. Então, eu estou falando isso para antecipar que a minha fala vai ser curta e objetiva, no sentido de apontar algumas questões, e eu queria muito conversar com vocês sobre essa pesquisa que a gente vem fazendo, e que é uma pesquisa que começa com uma espécie de negação necessária do status de historiador, não é? O historiador lida de maneira quase ilusória com a pesquisa do passado, né? É ilusória porque o passado não existe como referência objetiva. O passado é produto da subjetividade do presente e uma busca, uma invenção sobre aquilo que foi, mas uma invenção sobre aquilo que foi passando-se no presente. Ou seja, o historiador ele inventa seu passado a partir da reflexão no hoje. O passado é uma busca daquilo que nós podemos entender sobre o que foi, no sentido de entender o que é, não é? Há ilusões mais bem-sucedidas do que outras, né? Por exemplo, o historiador positivista acreditava efetivamente na possibilidade de voltar ao passado, né? Em última instância, ele voltava ao passado. Ele voltava ao passado a partir de cavernas, onde ele entrava e acreditava ser possível, dentro dessas cavernas, construir, por assim dizer, os locais que aqui já estiveram, né? Eu estou me referindo aos arquivos. O historiador acreditava, né, o positivista, que os arquivos podiam dar a ele a possibilidade concreta de retorno ao mundo que foi, e, em algum sentido, havia ali a compreensão da possibilidade de uma linearidade entre o passado e o presente, e a compreensão do que foi, do que é, e o grande desejo do historiador, eu sei que é difícil usar esse termo aqui, mas eu vou usá-lo, o grande desejo do historiador prever o futuro. Aqui tem uma contradição em termos muito interessante. O historiador é um operário do passado, e que, em última instância, o que ele quer é prever o futuro. Na prática, o que acontece efetivamente é que o historiador sequer consegue prever o passado, quanto mais o futuro. E essa é o grande dilema, né? A grande angústia do historiador.
O historiador disputa o passado com outros historiadores, acreditando compreender o presente, em última instância, com o desejo de entender o que vai ser, e sempre errando. Sempre errando. O prever o futuro é, em última instância, uma armadilha que sempre dá em erro. Quando eu me referi ao historiador do passado que acreditava ser possível reconstruir o futuro, eu me referi ao historiador que acreditava que as fontes contavam para ele o passado. E contavam para ele o passado a partir de uma compreensão direta, objetiva. Aquilo que foi escrito é o que foi. E essa ilusão de ótica sobre a leitura do que foi escrito pelo o que foi efetivamente, fazia com que o historiador do passado, positivista, da tradição de Leopold von Ranke, acreditasse efetivamente que os nossos antepassados tivessem deixado pistas para que nós pudéssemos sobreviver melhor ao presente e construir um futuro muito melhor. E essa compreensão de linearidade é uma compreensão que estabelecida está na relação idealista, no sentido hegeliano, de uma melhora. Ou seja, o passado foi pior, o presente está bom, mas o futuro melhor será. E os arquivos nos contam, os arquivos servem como uma espécie de farol, uma espécie de bússola para nos direcionar para onde ir e para onde não ir. Tem algumas questões aqui. A primeira questão é que nem todos escreviam nos arquivos. Os documentos eram dados a pessoas que sabiam ler, escrever e tinham a pena na mão. Mais do que a pena na mão. Tinham poder na mão de produzir documentos para arquivos. Ou seja, havia aqui uma mediação entre a escrita, a realidade, que se chamava, em última instância, de poder. Mas mais do que isso. Sobre o que se escrevia? Se escrevia sobre aqueles que deixavam pegadas, sobre aqueles que tinham o que se escrever. Em última instância, se o poder está na mão do que tem pena, e se o arquivo é aquilo que o poder vai deixar, aquilo que tem pena e tem poder na mão vai escrever sobre aqueles que fazem sentido. E o que faz sentido na história é, em última instância, como diz Ginsburg, aqueles que deixam pegadas. E quem deixa pegada é porque usa bota. E quem usa bota faz guerra. E quem faz guerra, ou melhor, quem decide as guerras, ou não exatamente quem faz a guerra, estabelece o que deve ficar para o futuro ou não. Nesse sentido, em algum momento, os historiadores perceberam, a história social inglesa, a história cultural, que as armadilhas que o passado deixava para nós eram armadilhas específicas de um tempo e de um tipo de gente que tinha imaginado o presente e o futuro a partir de perspectivas absolutamente específicas. Ou seja, essas relações com o passado eram relações indiretas, subjetivas, estabelecidas por poder, por imposição, por ordem, por hierarquia, e não por vida. Era preciso estabelecer vínculos com o passado que não eram perpassados pela lógica do poder. E aí, como Bloch dizia, era importante localizar não o poder, mas o humano. Bloch dizia que tudo que é humano o interessa, e ele devora. E ele devora a partir da ideia de que ele é um ogro. E esse ogro olha para o homem como se aquele homem pudesse nos fazer entender o que somos, e não o que seremos, o que somos. Ou seja, Bloch coloca a ideia do passado para o presente e a história passa a ser uma perspectiva de compreensão do presente. O passado é visto efetivamente como uma ilusão. E uma ilusão que vale a pena acreditar nela. Eu estou falando isso tudo para que vocês entendam as grandes possibilidades que perspectivas que relacionem de maneira objetiva e clara respostas e simplificação da realidade tem no mundo em que o debate sobre o passado e sobre o presente está colocado à mesa. Porque se o passado não passa de uma percepção do presente sobre o que foi,
E se é o presente que nos dá as ordens para entender o passado, por um lado, a gente vai, por exemplo, desencavar silenciados da história. Dependendo da minha perspectiva, da perspectiva do historiador, eu posso descobrir e decidir quem eu quero colocar à baila e quem eu quero menos colocar à baila. Por que as mulheres, os gays, os operários, as prostitutas, os indígenas, os povos originários, os comunistas, os grupos sindicais, porque esses grupos passam a ser vistos somente a partir de meados do século XX, como perspectivas concretas de possibilidades de compreender o passado e não antes. Porque se tirou a possibilidade de que a única referência possível de passado é daqueles que usam botas. É preciso entender também que aqueles que constroem narrativas de vida alternativas às referências de poder existiram. E é possível entender as estratégias e as condições de vida daquelas pessoas para entender o presente. A grande referência dessa possibilidade de compreensão da alteridade, como você disse, se dá justamente na compreensão de que a Primeira Guerra Mundial produziu um silenciamento profundo de homens, mulheres, jovens e não tão jovens, que ao voltar da maior guerra de trincheiras até então travada, simplesmente não tinham o que contar. Porque não havia possibilidade, naquele momento, de vocábulos necessários para explicar o que acontecia. Nesse sentido, eu quero que vocês entendam, a Primeira Guerra Mundial começa em 1914. Os homens e as mulheres que se mataram naquele momento, 40 anos atrás, muitos deles acreditavam piamente na possibilidade de vida em conjunto. As mesmas pessoas que cantavam a Internacional comunista há 30 anos atrás, estavam, 30 anos depois, se matando os comunistas italianos, sendo mortos, por exemplo, pelos comunistas ingleses. Isso é muito interessante. Como é que isso se produziu? É uma questão muito importante, mas além de como é que isso se produziu, o que essas pessoas contam sobre a experiência efetiva, sobre o investimento efetivo de gosto de morte na boca, que possibilitou, em última instância, que eles permanecessem meses nas trincheiras, vissem a morte de perto e voltassem. E aí o historiador começa a perceber que é preciso outras formas de escuta, porque a escuta dos documentos não poderia contar aquilo. O que poderia? A escuta do testemunho. A ideia de que aquelas pessoas precisam ser escutadas. E aqui tem uma questão muito interessante. O historiador conversa com os mortos, mas ele entende que, em algum sentido, é preciso conversar com os vivos, ou com os quase vivos, ou com os ainda vivos. É preciso transformar a ideia da fala do outro numa ideia possível e palatável para a história, e não somente os arquivos. Essa história toda surgiu na Primeira Guerra Mundial, mas, efetivamente, ela se consolidou na Segunda Guerra Mundial. E aqui eu quero que vocês entendam uma coisa. A Segunda Guerra Mundial só é o que nós conhecemos hoje a partir dos anos 60. A ideia do genocídio como categoria, a ideia da morte deliberada de civis, a ideia da construção dos civis como alvo efetivo de uma guerra, e aqui eu não estou me referindo a alvo colateral, elementos de quase... Estou falando de gente que, em algum sentido, civis se constituíram para ser alvos. Mulheres grávidas da Lituânia, por exemplo, sendo consideradas alvo do maior exército da Europa. Alvo prioritário. É claro que, no pós-guerra, essa percepção
de alvo prioritário como uma mulher grávida da Lituânia não fazia muito sentido. A Segunda Guerra Mundial ainda era vista como uma guerra entre exércitos, onde havia efetivamente um projeto autoritário e um projeto não autoritário, e o projeto não autoritário e não destrutivo ganhou a guerra. Agora, a ideia do genocídio, a ideia da possibilidade concreta de transformar uma mulher grávida da Lituânia em inimiga do exército alemão, isso não estava claro. Isso passa a ser claro quando as irmãs, as primas, ou a própria mulher grávida da Lituânia começa a ser utilizada como fonte. E aqui tem um elemento importante. Estou me referindo a um julgamento que acontece em Jerusalém, em ano de 1961. Um julgamento, eu vou usar uma palavra que eu odeio, depois eu vou explicar por que eu odeio, um julgamento fake. Um julgamento falsificado. O julgamento de Eichmann. Adolf Eichmann, responsável pela deportação dos judeus húngaros, foi julgado em Jerusalém a partir de um tribunal arquitetado pelo primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, que, na verdade, tinha como intenção transformar a Segunda Guerra Mundial em um recurso político para o Estado de Israel. Em última instância, Eichmann já era considerado culpado antes de pisar naquele tribunal. O texto Eichmann em Jerusalém de Hannah Arendt mostra isso de maneira muito clara. Mas por que esse julgamento é importante, historicamente importante? Porque Eichmann, sequestrado em Buenos Aires, produziu uma experiência única e primeira no Estado de Israel, que foi, por não ser o julgamento de Eichmann, o julgamento do próprio Holocausto, produzir a possibilidade de centenas de pessoas falarem no tribunal sobre a experiência deles no genocídio. Um a um, homens e mulheres, crianças e idosos, deram aos ouvintes a experiência do que foi ter sido vítima de um genocídio. Agora, os ouvidos israelenses não estavam acostumados a escutar sobreviventes do Holocausto. Ao contrário, estavam acostumados a silenciar sobreviventes do Holocausto. Naquele momento, as rádios de todo o país estavam focadas na escuta. Não havia como fugir. É a partir daí que o testemunho e que a ideia de Segunda Guerra Mundial produz a possibilidade de compreensão que a única forma de entender o que aconteceu ali é não deixar de lado o genocídio. E aqui tem algumas tragédias historiográficas. A tragédia humana eu já falei qual é. Uma das tragédias historiográficas é que a experiência de escuta do genocídio transformou esse elemento no elemento fulcral da experiência judaica. Em última instância, Ben-Gurion conseguiu o que queria, transformar aquilo na ideia de um recurso político ao Estado de Israel. O genocídio judaico passou a ser um elemento central na identidade dos judeus em Israel, e, em última instância, uma espécie de supertrunfo no jogo político. Afinal de contas, quem poderia comparar qualquer coisa com a experiência do genocídio judaico? O segundo elemento, que na minha opinião é trágico, que a gente vai conversar sobre isso depois da conversa, é que surgiu a necessidade de chamar um genocídio por nome próprio. E eu acho que vocês entendem o que eu estou falando a partir de outro lugar, mas me parece importante justamente escutar vocês por causa disso. Quando você trata uma experiência, uma doença por nome próprio, você trata essa doença por nome próprio por conta de uma necessidade de um remédio específico para essa doença. E quando a doença é específica, o remédio é específico. Agora, a doença do genocídio passou a ser outra doença. O Holocausto, os anos 70 se transformou em Holocausto. A palavra que eu me refiro ao Holocausto. Eu não vou entrar aqui
os pormenores do que significa o Holocausto, né? Porque tem o termo religioso, sacrificial, a ideia de uma função política específica e religiosa para o Holocausto, a noção de que o sacrifício justifica a existência de um genocídio. Mas mesmo você chama de Shoah, pegando Lanzmann. Também, eu estou me referindo a outra coisa, estou me referindo à ideia de nomear uma experiência sociológica, histórica, com nome próprio, mas tão próprio que a própria comparação desse fenômeno com outro fenômeno é um sacrilégio. Pois bem, eu acho que aqui nós começamos a entender o negacionismo do Holocausto. Por quê? Apesar do negacionismo do Holocausto ter surgido no pós-guerra, imediatamente no pós-guerra. O negacionismo do Holocausto é uma experiência tão imediata do pós-guerra como o antissemitismo é uma experiência imediata do pós-guerra. Ou seja, a ideia de que os judeus pudessem ser donos do mundo e as maiores vítimas do mundo é absolutamente compatível. A única maneira que eu tenho de continuar existindo enquanto antissemita é entender que os judeus são tão donos do mundo que inventaram a própria vitimização. Essa é a experiência imediata do pós-guerra. A ideia de que, para justificar a minha existência enquanto antissemita, eu preciso justificar a inexistência do judeu como vítima. E aqui um parêntese enorme. O antissemitismo, e eu estou me referindo aqui ao antissemitismo moderno, e aqui tem uma disputa entre historiadores, que eu não vou entrar nisso porque é muito chato essas conversas mais técnicas, mas existe uma discussão se o antissemitismo é o antissemitismo que vem desde a antiguidade ou aquele antissemitismo que vem da modernidade. Eu desconsidero qualquer possibilidade de fenômeno que venha desde da antiguidade até hoje em dia, qualquer que seja ele, enquanto historiador. É claro que o antissemitismo é um fenômeno moderno, na minha avaliação. O antissemitismo nazista, que é um dos fenômenos modernos mais importantes do antissemitismo, não percebe o judeu como fraco, percebe o judeu como forte. Ou seja, o antissemitismo percebe a ideia de que, ao contrário de outros racismos mais tradicionais, inclusive o antijudaísmo, que é o racismo tradicional, que percebe a ideia das alteridades como elementos que devem ser tratados, colonizados, humilhados, dominados, mas que deve se manter no horizonte a existência desses grupos para que, em algum momento, eles sejam aceitos. Essa perspectiva do racismo tradicional ela é substituída por aquilo que Moshe Postone vai chamar de ódio aos fortes. Ódio aos fortes no sentido de que esses grupos a serem perseguidos são grupos que devem ser perseguidos justamente por dominarem o mundo. E aqui é importante entender. E é por isso que o antissemitismo é moderno. Porque o antissemitismo é produto de uma angústia típica da modernidade, que é a angústia que percebe a transformação do mundo em uma velocidade ainda não acostumada, e que essa velocidade que acontece de maneira muito radical a partir de um determinado momento só pode ser explicada a partir do domínio de algumas pessoas em relação ao mundo. São elas que produzem essa transformação tão rápida. Não mais um processo histórico complexo de idas e vindas, mas uma conspiração. A ideia de que esse grupo pode mudar o mundo a seu bel prazer. E esse grupo que pode mudar o mundo a seu bel prazer, no caso dos nazistas, judeus e outros grupos. Mas os judeus, é importante notar, os judeus não são perseguidos por ser fracos. Os judeus são perseguidos por ser fortes, muito fortes. E é preciso, nesse sentido, tratar a experiência do nazismo como uma experiência de rebelião contra os fortes. É claro que eu estou referindo a fortes imaginários. Lembre-se da metáfora, infelizmente não é só metáfora, da mulher grávida da Lituânia. Esse forte deve ser compreendido como um alvo legítimo.
E esse alvo legítimo só tem uma solução para que ele pare de nos ameaçar. É a sua destruição. Nesse sentido, o genocídio dos judeus na Europa nasceu com o desejo de destruição de um grupo que nos dominava. E esse grupo que nos dominava, ele deve ser exterminado para o nosso bem. Ou seja, pessoas de bem investem em atos de bem. E o assassinato de uma mulher grávida na Lituânia não é um hábito maléfico. É uma necessidade imperativa da moral. Manter a mulher grávida da Lituânia viva é justamente o contrário do imperativo moral. É imperativo imoral. Ou seja, não podemos entender, na nossa lógica de moral, o assassinato de mulheres grávidas da Lituânia como hábito em prática moral. Fecho parênteses. Quando a gente volta e trabalha com a ideia do negacionismo nos anos 70, esse negacionismo nos anos 70, ele é descendente direto do negacionismo do pós-guerra. Ou seja, em última instância, esse negacionismo do pós-guerra, que acreditava no judeu como um elemento forte e que não pode ser absolutamente considerado vítima, ele sobrevive nos anos 70. Só que tem outro elemento aí. O elemento é o seguinte. O nazismo, a extrema-direita, o fascismo, aquilo que Adorno vai chamar de direita radical no pós-guerra, falando do partido de extrema-direita na Áustria, essa direita radical no pós-guerra, ela se vincula de maneira objetiva a algumas agendas muito claras. E essas agendas são basicamente o militarismo, a expansão territorial, a moral, uma perspectiva absolutamente clara de progresso em direção à conquista, o silenciamento do outro, ou seja, tem um mosaico, como o Friedlander chamaria, de perspectivas que justifica a existência dessa nova extrema-direita. É bom ser expansionista, é bom ser militarista, é bom não garantir o monopólio da força somente ao exército. A perspectiva miliciana é importante para ser entendida na extrema-direita. A extrema-direita é miliciana. E eu sei que quando eu falo sobre isso no Rio de Janeiro, as pessoas escutam essa palavra e vinculam com outra coisa. A minha proposta se vincula com as duas coisas. A milícia do Rio de Janeiro é um projeto ideológico e de poder, e não só um projeto de poder para a periferia. Essa perspectiva, ela ressuscitou de maneira massiva nos anos 70, junto com a ideia de holocausto. Ora, se o genocídio dos judeus na Segunda Guerra Mundial deixou de ser chamado por genocídio e passou a ser chamado de holocausto, o que eu preciso fazer para poder criar uma gramática política é negar o holocausto. E como é que eu nego o holocausto? A partir da ideia de que, novamente, os judeus são fortes demais para ser vítimas, e da outra ideia de que uma perspectiva cristã, familiar, expansionista, conservadora, militarista, de defesa dos valores, ela não pode produzir o assassinato de 6 milhões de pessoas. E aí, a gramática do negacionismo passa a ser uma gramática um pouco diferente daquela do pós-guerra. Ela passa a ser uma gramática que incorpora uma tese e vai a campo de maneira deliberada, negando qualquer contradição à sua tese. Então, se a minha tese é que não houve holocausto, e o campo, a pesquisa, prova que houve holocausto, dane-se a pesquisa, viva a minha tese. Se constitui isso a partir de uma pseudociência historiográfica que justifica símbolos pequenos e absolutamente insignificantes para poder provar a minha tese original. Não vou entrar em detalhes, mas justificativas de que esse gás não mata, de que aquilo ali não faz, essas coisas. O negacionismo do Holocausto é uma referência
que desafia a hegemonia acadêmica, que desafia o poder, que estabelece uma perspectiva de controle nas mãos daqueles que pesquisam de verdade, não daqueles historiadores que estão dentro de uma espécie de um complô de historiadores que sempre falam a mesma língua. Isso tudo cresce muito. Isso tudo cresce muito até o ano de 2003, 2004, depois do julgamento, famoso julgamento, de um autor muito importante no Brasil de 2012 até 2022. O autor que está no mercado de publicações, o autor que está nas citações de um candidato a presidente da República. Chama-se David Irving. David Irving, o autor preferido de Bolsonaro, é o pai do negacionismo do Holocausto dos anos 70 em diante. Ele, eu não sei se vocês entenderam o que eu acabei de falar. Bolsonaro cita de maneira reiterada o maior dos historiadores negacionistas contemporâneos do Holocausto. Tá bom? E eu reconheci, falei, publiquei em jornais, falei em televisão sobre isso e Bolsonaro foi eleito. Inclusive com votos dos descendentes da mulher grávida da Lituânia. Bom, isso ainda me deixa um pouco... Mas tudo bem. Esse campo tem mais a ver com vocês do que comigo. Como é que essas pessoas votaram? Mas, enfim. E nesses anos, ele acusou uma grande historiadora chamada Deborah Lipstadt de ser produtora de... Como é um termo jurídico? Quando você acusa uma pessoa de uma coisa que ela não fez, de caluniar a imagem pública do David Irving, porque ela chama David Irving de negacionista. Difamação e calúnia. Difamação e calúnia. Viva os advogados. Nesse sentido, durante anos, esse julgamento, um julgamento absolutamente importante, midiático, etc. e tal, ele perde ação para Deborah Lipstadt. Isso é quase que um golpe de morte no negacionismo do Holocausto. Isso serve ao contrário do que deveria servir, não como uma espécie de relações públicas a favor do negacionismo, isso se transforma numa armadilha que o negacionismo produziu para si próprio. Ele perdeu. Inclusive tem um filme sobre isso, a Negação. Tem um livro, publicado logo depois do julgamento, que virou um filme, vale a pena você ver. E aí, nesse sentido, o negacionismo do Holocausto, esse negacionismo, o segundo negacionismo tradicional, ele perde força. E aqui eu faço um corte e vou para a palestra na Hebraica. Não essa que vocês conhecem. Uma em 2004. Não nessa Hebraica de Laranjeiras. Para quem lê o livro sabe que eu estou me referindo à Hebraica de São Paulo. E aqui tem uma estratégia do negacionismo do século XXI, que é uma estratégia importantíssima, que é você mudar o foco. O foco não é mais as vítimas históricas do Holocausto, mas uma gramática sobre a dimensão conspiracionista. Ou seja, você começa a ler a história a partir da dimensão conspiracionista e não das vítimas da conspiração. Você tira a ideia de que o Holocausto é produzido de maneira falsa pelas vítimas e diz, houve o Holocausto, não dá para negar, mas por que houve? Quem faz essa palestra é um filósofo muito conhecido nessa cidade, chamado Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho era dono de uma coluna no jornal O Globo. E ele começou um debate muito importante sobre a necessidade de denunciar intelectuais de esquerda. Não sei se vocês se lembram, é um debate entre Olavo de Carvalho, com respostas de Joel Birman
e Luiz Eduardo Soares. Por conta desse debate, Olavo de Carvalho é convidado a falar na Hebraica de São Paulo. E aqui eu vou falar sobre outra negação, a minha negação de historiador. Eu decidi, em algum momento da minha vida, deixar de ser ativista político. Passei da idade, como se diz. Guardei e fui trabalhar na universidade, escrever, publicar. Tinha que publicar mais para subir na carreira, menos para descer na carreira, essas coisas. Orientar aluno. Aí teve uma hora que eu começo a escutar o discurso público no Brasil, 2012, 2013, e reconheço David Icke no discurso público. Reconheço negacionismo no discurso público. Reconheço nazismo no discurso público. Reconheço racismo no discurso público. Isso vai aumentando o tom. Nessa época eu estava pesquisando, junto com uma professora chamada Misha Klein, da Universidade de Oklahoma, os efeitos do debate sobre raça na democracia brasileira, a partir da Conferência de Durban de 2001. Essa pesquisa, o financiamento público, etc., foi atropelada pelo bolsonarismo. Atropelada. Atropelada de um jeito que eu tive que deixar de ser aquele historiador preocupado com orientação de alunos e voltei a ser quase um ativista político. Em última instância, neguei a minha experiência de historiador. Eu comecei a lidar com o cotidiano, com ativismo. E um dia eu estava em casa escrevendo e tal, e recebo um link de uma pessoa dizendo: veja essa palestra. Palestra de Olavo de Carvalho, em 2004. É um link no YouTube com 182 visualizações. Na palestra de 2004, isso foi 2017, 2019, o Bolsonaro já estava eleito, 182 visualizações, ou seja, ninguém tinha visto a palestra. E eu assisto a palestra do Olavo de Carvalho e vocês têm que entender o seguinte: é uma palestra de 1h30 com muita bobagem negacionista, mas quase sem importância. Nos 10 minutos finais, o Olavo de Carvalho pega essa palestra e transforma essa palestra numa advertência para os judeus da Hebraica de São Paulo, dizendo basicamente o seguinte: entendam que o Holocausto existiu, que houve judeus mortos, mas houve judeus mortos porque os judeus que deveriam ter denunciado seus irmãos, que não são judeus, que são judeus não judeus, ficaram calados. Hitler não queria matar judeus, ele diz. Hitler queria matar uma ideia. E a ideia passa a ser o que os judeus não judeus representam. O que os judeus não judeus representam é basicamente a modernidade, o liberalismo político, né, econômico, e o secularismo. Vocês, ele diz, colocam Chomsky no colo, Trotsky no colo, depois vocês não reclamem. Veja o que ele diz, isso está no livro. Hitler não podia ter matado uma ideia. Então ele mata pessoas de verdade, porque ele se confundiu com a ideia. A gente está falando de um novo negacionismo, que existe em outros lugares do mundo, mas que é importante entender a centralidade desse Brasil, nesse novo negacionismo. Poucos lugares do mundo havia uma experiência tão concreta de um filósofo público, e aí, me desculpem, mas a ideia de que não chamar Olavo de Carvalho de filósofo não resolve o fato dele ter o poder de estar na coluna do Jornal Globo, ou seja, a gente pode fingir que ele não é filósofo, mas tem milhões de pessoas que chamam ele de filósofo, não adianta a gente fingir que ele é filósofo. Esse cara escrevia, durante anos, a ideia de que é preciso entender que a nova revolução do século XXI é revolução contra a abstração. É preciso recuperar o mundo da concretude. É preciso dizer, basicamente, que o judeu de verdade não é o judeu não judeu, mas é o judeu judeu. É o judeu tradicionalista, é o judeu conservador, tal qual o cristão
de verdade é o cristão, tradicionalista e conservador, tal qual o protestante, ou seja, o que Olavo de Carvalho começa a produzir é a diferença, a divisão entre traidores e verdadeiros, entre falsos e verdadeiros, entre o de fora e o de dentro. E aí começa a se produzir um debate sobre aqueles de dentro que devem denunciar os de fora. Olavo de Carvalho foi claro em 2004 na Hebraica de São Paulo e também foi aplaudido. Se vocês não denunciarem as pessoas que estão corrompendo o judaísmo, vocês vão ser os próximos a serem confundidos por aqueles que lutam contra a abstração. Eu não preciso dizer para vocês que foi a partir desse discurso do Olavo de Carvalho que eu entendi um outro discurso de Bolsonaro em 2017. Porque foi basicamente o mesmo teor, ou a mesma gramática. E aqui, eu sei que muitos de vocês escutaram sobre o discurso do Bolsonaro na Hebraica, né? E o tom que me parece que mais ofendeu as pessoas que escutaram aquele discurso foi basicamente a fala sobre a animalização, e hoje, depois que aconteceu com Vini Júnior ontem, a gente tem que falar sobre racismo muito, mas o discurso sobre a ideia do quilombola ser medido, ser pesado por arrobas. Pois antes do quilombola ser pesado por arrobas, nessa mesma frase, Bolsonaro disse basicamente que havia 3 tipos de raça, né? 2 tipos de raça, raças boas e raças ruins. E ele inclusive citou quais eram as raças boas: italianos, japoneses e alemães. Sequer criativo, rapaz, foi. E mesmo depois ele falou sobre a animalização do corpo do quilombola. E o que eu quero que vocês entendam o debate sobre o quilombola. Porque o quilombola não é somente o vagabundo, esse termo é um termo importante no fascismo bolsonarista. Não é somente o vagabundo que não trabalha, e que não produz, e que não consegue plantar. E que não é só isso. É isso sim, mas é mais do que isso. É aquele que domina a população da cidade e que faz com que o governo invista dinheiro neles. Ou seja, tal qual. A gente falou sobre a necessidade de entender o antissemitismo como uma nova forma de compreensão do alvo como alvo forte. O que Bolsonaro está dizendo na Hebraica do Rio de Janeiro, basicamente, é que o quilombola não é só vagabundo, é um vagabundo forte. É um vagabundo que domina a cidade. É um vagabundo que tem dinheiro. E aqui, pegando um pouco o discurso de Abdias do Nascimento, intelectual negro, que fala sobre o genocídio do negro no Brasil, lá nos anos 70, o que Bolsonaro está propondo é que entre os negros, o inimigo, de novo, é o negro que está fora. É o negro que resiste. Se você é negro e aceita o racismo, você está dentro. Um pouco depois ele fala sobre os indígenas. E, tragicamente, ele aponta no mapa atrás um lugar que supostamente tem nióbio. Lá no norte do Brasil, na região que a gente conhece como Roraima. Ele aponta essa região dizendo que as organizações não governamentais produzem o domínio de um grupo específico e que inventam que esse grupo é uma nação indígena. Ou seja, ele está falando dos Yanomamis. Ele está falando dos Yanomamis como força e não como fraqueza. Durante 1h30 ele não cita a palavra judeus. Ele cita Israel e civilização judaico-cristã, não cita a palavra judeus. E é profundamente aplaudido, principalmente nessas horas que eu estou falando aqui. As horas em que ele fala sobre nenhuma terra indígena vai ser dada no meu governo, e nas horas em que ele fala sobre a ideia de que o negro que resiste deve ser tratado como inimigo. Ele também é aplaudido quando ele fala sobre os judeus que estão na porta da Hebraica e trata-os como inimigos. Agora, eu quero terminar propondo a seguinte questão. O negacionismo da vacina,
o negacionismo da pandemia, o negacionismo do genocídio, nasce dessa gramática. Da gramática que é necessária a compreensão dela enquanto categoria. E essa gramática estabelece a ideia de que nós vivemos num mundo dominado pela abstração. E é preciso recuperar a concretude nesse mundo. É um debate que Enzo Traverso discute já sobre o fascismo no século XX, nos anos 30, dizendo basicamente que a concretude tem que reagir às experiências judaicas de abstração, basicamente a experiência da relatividade de Einstein, da psicanálise de Freud e do marxismo, da ideologia de Marx. Ou seja, esse debate é um debate antigo. No Brasil, ele é recolocado, no mundo ele é recolocado no século XXI, mas o Brasil é um lugar muito importante, se vocês quiserem eu posso explicar por quê depois, a partir da ideia de que é preciso lutar contra a degeneração. É preciso lutar a favor da concretude. E a concretude, por exemplo, é um debate sobre gênero. É preciso recuperar a ideia de que há dois tipos de sexualidade. E a ideia de gênero não existe. A ideia de gênero é abstração. É preciso lutar contra a ideia, por exemplo, de reforma agrária. A produção se faz no campo com propriedade. A ideia de reformar, estabelecer, é bobagem. A ideia de identidade, de raça, é uma bobagem. E assim por diante. É uma recuperação da noção de concretude de maneira radical. A ideia de cotas e ação afirmativa é bobagem. Porque o que há é mérito, e mérito concreto. E para entender isso, a gente precisa chamar as coisas pelo nome. A minha proposta no próximo livro, nem se eu não cheguei a falar sobre isso, é, por exemplo, entender o que significa a negação do genocídio. A gente viveu no Brasil, está falando aqui sobre a experiência dolorida de ter vivido durante o governo Bolsonaro, mas a gente viveu alguns genocídios durante o governo Bolsonaro. Genocídios de almanaque, certinho. Os Yanomamis não tem a dúvida. Os Pataxós também não tem a dúvida. Contaminação deliberada das terras, dos rios, a ideia de ataque deliberado às populações originárias desarmadas, o vínculo com grupos milicianos paramilitares para poder justificar o assassinato, a ideia de não defesa desses grupos e sabendo que havia a invasão de grupos armados, etc. Então, isso tudo é genocídio. Mas tem outras coisas. Em Manaus, a gente teve um genocídio, sem dúvida nenhuma, e teve outros tantos aqui e ali. É fundamental chamar as coisas pelo nome. E a extrema-direita diz que não há genocídio porque não há população civil. A extrema-direita organiza o mundo a partir de interesses, grupos, forças. Se não há população civil, só populações políticas, no sentido gramsciano da palavra política, ou seja, todos têm interesses vinculados a uma conspiração, todos podem ser inimigos, mesmo as pessoas desarmadas, mesmo os indígenas, ou mesmo a mulher grávida da Lituânia. E nesse sentido, é preciso chamar não só o genocídio anônimo de genocídio, mas é preciso chamar o holocausto de genocídio. É preciso tratar o holocausto pelo que ele foi em termos de fenomenologia política. O holocausto não foi um elemento sacrificial dos judeus na época da Segunda Guerra Mundial. O holocausto foi um genocídio produzido pelos alemães nazistas. Em última instância, o holocausto sequer judeu foi. O holocausto foi um genocídio dos nazistas contra os judeus. Tratar as coisas pelo nome é fundamental. Bolsonaro estabelece um vínculo profundo com aquilo que Enzo Traverso vai chamar de pós-nazismo. A gente pode brincar um pouco de apito de cachorro. Apito de cachorro é basicamente quando você fala sobre alguma coisa para as pessoas que estão dentro do seu grupo escutem. Quando você faz um símbolo, quando você se fantasia de Goebbels, e as pessoas que estão dentro do seu grupo vão escutar e falar assim, opa, estamos lá. Só que isso não é apito de cachorro. Apito de cachorro é aquilo que você apita só para o cachorro escutar. É o contrário. Você apita para letrar.
Você apita para as pessoas que não entendem aquilo, passem a entender, procurando na internet o que é. E aqui tem debate sobre regulamentação da mídia. Essas pessoas que estão fora do grupo, ou fora daquilo que se chama de bolha, elas vão ser letradas pelo nazismo. E a palavra é nazismo, gente. Porque quem aciona as referências nazistas é Bolsonaro, é uma gramática nazista. Então não é isso, não é exatamente isso. Assim, mas vamos chamar as coisas pelo nome. Quem aciona o letramento nazista de elementos importantes na sociedade brasileira, de grupos importantes, produz o letramento nazista. O Brasil virou a Disneylândia do neonazismo nos últimos anos, porque letrou parte da população com perspectivas nazistas. E terceiro ponto. A categoria antissemitismo, que é uma categoria em disputa, setores da comunidade judaica são muito caros, discutem, chamam qualquer coisa de antissemitismo, quando criticam Israel, criticam o Bibi Netanyahu, criticam o massacre em Hawara, tudo é antissemitismo. Mas tem uma categoria nesse antissemitismo, uma gramática nesse antissemitismo, que estabelece a dimensão de conspiracionismo, de grupos poderosos e a necessidade de extermínio. Quando Bolsonaro fala sobre a morte, ou a necessidade da morte de um grupo indígena no norte do Brasil, ou quando trata de maneira animalesca quilombolas, ele está usando a gramática do antissemitismo. Ou seja, estudar antissemitismo não é necessário para entender a perseguição aos judeus. É necessário para entender a perseguição aos outros grupos tratados como grupos minoritários e fortes. É isso, gente. Obrigado. Eu vou nós vamos passar a palavra para o público, mas eu queria fazer uma pergunta, assim, aliás, não é uma pergunta, é uma pergunta um pouco estúpida, assim, um pouco atrevida. Eu fico pensando assim, no sentido de que tem uma coisa que eu acho que espantou muito as pessoas durante esse período que a gente viveu esses variados genocídios, né, durante o governo Bolsonaro, que foi essa eficácia, né, essa captura dos sujeitos por esse modo de ver o mundo, vamos dizer assim, né? Oi? Pela gramática nazista, né? Então, eu acho que deve ter muitas maneiras de se pensar isso e tudo mais, né? Mas tem, de qualquer forma, até o ponto em que eu fui, permanece um elemento assim meio espantoso, que é a mesma coisa que espanta tudo, né? Quando você pensa o que fez a população alemã, né? Inteira não, mas em grande parte optar por enfim, por essa prática, né? Enfim, isso remete a gente um pouco a pensar assim, no que captura a partir exatamente desse até o ponto que eu chego, né? É um pouco pelo lugar de resto social que essas pessoas, em grande parte, se localizavam, né? Assim, através do desemprego, né? Da miséria aqui no Brasil e tudo mais, enfim, da miséria moral também, né? No sentido, né? Das ideias dominantes e tudo mais, né? Então, isso para mim é uma coisa que mantém um ponto enigmático, né? Eu queria assim colocar isso assim, nesse sentido. Eu não sei se aí você tem... Só uma boa provocação, vou dar 3 palavrinhas, assim, a gente já tira, não são 3 palavrinhas, mas
assim, além da gente criticar os eleitores do Bolsonaro, eu preciso dizer uma coisa que acho que é fundamental. Nada, assim, Bolsonaro nasceu na extrema-direita, cresceu na extrema-direita, produziu-se como alguém que discursa a favor do ódio, foi um torturador, ele torturou. Dilma Rousseff ao falar de ser um torturador objetivamente. A gente está falando de alguém que ninguém teve dúvida. Então, nada foi tão parecido com o nazismo nessa onda de extrema-direita quanto o Bolsonaro. A gente não está falando, assim, não dá para comparar com Marine Le Pen, não dá para comparar com Trump, é outra coisa. Não dá para comparar com Heger, da Áustria, não dá para comparar sequer com Orbán, que fez um trabalho bonitinho, se virar fascista, mas antes disso ele foi Partido Social Democrata. Então, assim, eu acho muito importante a gente celebrar a vitória contra o bolsonarismo. Foi uma vitória muito poderosa. Foi uma vitória efetivamente contra um regime que nasceu na sombra do neonazismo. O que produziu essa vitória contra o Bolsonaro, a gente pode fazer essas avaliações, foi uma muralha instituída por populações afro-brasileiras, de mulheres e do Nordeste brasileiro. Então, assim, a miséria não produziu o Bolsonaro. A miséria derrotou o Bolsonaro. Eu acho que isso é fundamental a gente ser e celebrar o Brasil nesse sentido. Eu acho que a extrema-direita odeia celebração e festa. A gente precisa produzir celebração e festa. E a vitória ao fascismo foi algo a se celebrar. Eu acho que isso é importante. O segundo ponto, quando eu falo sobre gramática e sobre essa perspectiva de uma referência conspiracionista, eu estou me referindo à ideia que Adorno propõe, que Benjamin propõe, e que Enzo Traverso propõe, ou seja, é uma linha muito específica de compreensão do fascismo, de que não há ideologia fascista. A gente discute isso muito bem em outro campo, né? Porque Adorno e Freud não sobreviveram ao fascismo, mas em algum sentido deram condições para que a gente entendesse o fascismo. Depois, a partir da lógica de delírio, né? Reich discute a questão da explosão de massas do fascismo, e Benjamin fala sobre a ideia da estética como política, ou da política como estética. Agora, Adorno é mais específico, ele diz não há nazismo, o que há é sentimento de destruição. Não é ideologia coerente do nazismo. O que o nazismo promove é a possibilidade constitutiva de odiar-se em grupo. Eu acho que o que o bolsonarismo é isso. O bolsonarismo não tem coerência. O bolsonarismo não tem estrutura coerente de poder. O bolsonarismo promove o que o nazismo é, porque o bolsonarismo é uma forma de nazismo. O bolsonarismo promove a ideia de uma estrutura gramatical de compreensão do mundo a partir do ódio e da destruição. Então, o que nos permite entender e compreender o bolsonarismo, ao mesmo tempo não saber lidar com ele, é que não tem coerência. Tem ideologia de morte. Tem aquilo que Achille Mbembe chama de uma política suicidária e homicidária. É uma dialética interessante. Vocês Mbembe diz, olha, esses caras matam e morrem. Eles não matam para sobreviver. O nazismo ele se supõe edificante, mas edificante na destruição. A destruição edifica. Vocês pegam, por exemplo, o número de mortos na pandemia numa cidade bolsonarista e comparem numa cidade não bolsonarista, é impressionante. O número de não vacinados acaba produzindo mortos. Você está falando de homicídio em suicídio, e não só de homicídio. Então, assim, buscar coerência nos impossibilita compreender e nos atrapalha a combater. Acho que o nazismo não é uma ideologia coerente, o nazismo é um desejo por morte e destruição. Eu quero tocar num ponto que você abriu, né? É que, já que é um grupo de psicanalistas aqui, o Freud tem algo muito interessante no mal-estar na cultura. Ele diz assim, os homens são menos movidos por interesse que por paixões. É uma certa crítica ao marxismo, né?
Eu acho que você colocou muito bem. Nazismo não é apenas ideologia. Agora, que paixões? Eu acho que você destacou o ódio. A ignorância também como paixão, não querer saber, né? Agora, o ódio e por que essas paixões têm tanto impacto na modernidade? Eu acho que me parece com alguma coisa que você colocou também, que, enfim, essa quebra das ligações, né, o que a gente entende como um desencantamento do mundo, né? Eu estou falando muito amplamente, mas porque o ódio ele dá um ser. Quem odeia é, odiar e destruir o ser do outro, mas ao mesmo tempo isso te dá uma certeza, né? Quem tiver as multidões do Bolsonaro, é uma certeza. Está ouvindo esse microfone, tá bom? Não, essa pergunta que a Cristina formulou é uma coisa que também eu me pergunto, assim, como entender da nossa perspectiva, né, essa adesão às teorias negacionistas que se eu não sei se eu entendi bem, mas que eu acho que se baseiam, essa gramática, que eu gostei dessa sua expressão, se baseia um pouco na teoria conspiratória, né? E eu me pergunto, essa adesão maciça a essas teorias, né? Estou falando dos eleitores brasileiros, das famílias brasileiras, ela tem uma explicação que eu acho que tem a ver com o lugar que esse sujeito que adere a essas teorias ganha na cultura e na sociedade. Eu estou pensando assim, tanto aquela figura do tiozão deslocado no churrasco da família, que passa a ter uma voz, quanto, sei lá, o trabalhador de classe média que se sente... A pergunta que eu acho que combina um pouco com a questão que a Cristina levantou, de que o sujeito se sente excluído quando ele adere a essa teoria e que, de alguma maneira, dá um lugar para ele. E a gente não pode negar isso. Essas pessoas encontraram um lugar no bolsonarismo, um lugar de expressão, os famosos grupos de zap, e tudo, né? Se essas teorias conspiratórias elas não tocam justamente tipo assim, eu não sou bobo, eu sei que tem alguma coisa por trás. Por exemplo, lembro de um taxista, a cultura do taxista, né? Falando assim para mim, você acha que morreram 500, sei lá quantas pessoas tinham morrido naquela ocasião? Não. Na pandemia, você acha que morreram 500 mil? Quer dizer, a enunciação dele está implícita que ele é mais inteligente do que eu, que ele sabe que tem uma mentira por trás disso. Quer dizer, então, essa lógica que dá ao sujeito um lugar, assim, né? Ele é inteligente, ele sabe que tem coisa por trás que não é dita, enfim, meio mal explicado, mas, em resumo, é isso. Eu acho que é pertinente demais a pergunta da Cristina em termos assim, de o que move essa adesão. Eu não acho que todos os bolsonaristas sejam mais movidos pelo ódio do que não bolsonaristas, necessariamente. Tem muita tia boazinha que aderiu às teorias bolsonaristas, né? Enfim, sei lá, estou ridicularizando um pouco a coisa, mas eu acho que tem uma lógica de identificação, de dar um lugar aí a esse lugar social. Falei demais. Agora é Ana Beatriz, depois Romildo. Ana, um pouco provocativa, porque eu vi que você se exaltou, mas é mais ou menos na mesma linha delas, da Cristina, da Ângela, porque que os descendentes da grávida votaram no Bolsonaro, muitos. Usando a metáfora dele, que não é metáfora, mas a grávida da Lituânia, né? Os seus descendentes, muitos votaram e acreditaram. Tem uma questão de crença também, né? Que é uma questão, o negacionismo vai junto com uma certa crença de que, eu acho que tem a ver com exclusão, tem a ver com um pouco o que a Ângela está levando em consideração e a pergunta da Cristina, que não é uma miserabilidade no sentido que você falou,
que eles que da resistência. É mais no sentido do não lugar, talvez, do não lugar. A palavra negacionismo sempre me impressionou, porque eu ficava me perguntando qual era o positivismo. Quer dizer, você, quando nega uma coisa, você fica esperando que você afirme outra. A última intervenção de Michel me pareceu muito elucidativa e brilhante, no sentido de dar uma resposta a essa minha perplexidade diante da palavra negacionismo. Negacionismo, para mim, era, por exemplo, eu me lembro que nos anos 70, na França, um professor do sul da França, Roberto Risson, ele negava, por exemplo, a existência das câmaras de gás em Auschwitz, né, da mortandade. Então, eram aspectos que você negava, e nesse caso, de fato, você não precisava afirmar coisa nenhuma. Você falava em nome da verdade, não houve judeus mortos por gás em Auschwitz, por exemplo. Você está falando de uma outra coisa que me parece um avanço, no sentido de dizer que o negacionismo, por si mesmo, ele já é uma estratégia política. Então, quer dizer, eu me lembro que eu escrevi uma coisa recentemente sobre o nazismo, quando eu dizia que o nazismo não era exatamente, a pretensão não era de destruir, que é impossível destruir todos os judeus, mas ela não tem uma destruição permanente. Tanto que Hitler vai dizer, no final da guerra, que os alemães deviam ser destruídos porque não foram capazes de cumprir a missão histórica de exterminar os judeus. Então, me parece que o negativismo, no caso, é afirmar o não. Não é dizer nenhuma coisa nenhuma. Você deve fazer uma afirmação do não, né, no sentido de que é necessariamente terrorista, o negacionismo. Porque o negacionismo só pode alcançar a sua lógica se ele estiver na ponta dele uma destruição qualquer, e de preferência destruição física, né? Então, eu queria agradecer quando você coloca o negacionismo, não como o Fourisson fazia. Eu nego que tenha havido câmaras de gás em Auschwitz e pronto. Ele negava. Então, houve uma discussão imensa, né? Quando Jean-Marie Le Pen dizia o nazismo, a câmara de gás foi apenas um detalhe na Segunda Guerra, não? Entende? Você está falando de outra coisa, me corrija se eu estiver errado. É isso, né? É isso. O negacionismo é um positivismo. Quer dizer, basta que você desencadeie o processo de destruição. Então, por que se votou em Bolsonaro? Se votou em Bolsonaro, eu acho que é por variados fatores. Inclusive, falou-se muito na imprensa brasileira do ódio a Lula, a gente pode pensar no ódio ao povo também. Né? Existe uma recusa ao pobre no Brasil, que é evidente, né? Nas classes médias brasileiras. Então, não é que seja necessário que haja uma adesão a um estatuto fascista no Brasil, e, né, depois do integralismo não se conheceu nada, nem na ditadura, não se conheceu nada parecido, mas é no sentido de você aderir a alguém, eu me lembro que não precisa sair esse alguém, esse fala o que a gente pensa. E esse não tem medo, ele diz palavrão, ele diz que mulher para estuprar, enfim, ele sabe, quer dizer, tem esse avanço que não é que cria uma ideologia, mas cria um ânimo que é comparável ao ânimo da destruição. Sabe? Nesse sentido, você justifica e explica uma certa parcela da quantidade de votos. Não é que sejam fascistas as pessoas que depositaram, que apertaram o botão verde, não precisa que sejam fascistas, mas que tenham certo apetite, né? Falou-se do gozo, Cristina começou falando, que haja um gozo próprio da destruição. Esse é o lado positivo do negacionismo, me parece. Se eu disse bobagem, você me corrija. É o lado do... É isso. Quer dizer, não é só dizer, isso não existiu, sabe?
coisa que vocês falaram, dá vontade de falar muita coisa. Vou tentar ser bem sucinto. Primeiro, é isso mesmo, e aí eu fico me lembrando, tem uma palavra junto com essa história aí de destruição, com essa história de negação, com essa história de destruição do outro, etc., que é uma palavra que a mim faz muito sentido quando eu discuto nazismo e fascismo, que é a palavra do ressentimento. E tem duas referências a ressentimento. A referência negativa de ressentimento, e negativa no sentido filosófico, que ela não produz produto. Ela existe para ressentir-se. E aqui o debate é ressentimento como elemento de sentimento solitário, a ideia de que eu ressinto aquilo, e ressinto aquilo porque não há o que produzir com aquilo. Né? Nietzsche fala sobre isso muito, quando ele produz a ideia de que vivemos a ética do escravo. E a ética do escravo, a única coisa que pode produzir é uma dor, uma profunda dor daquele que já foi senhor. E só. Né? Agora, o que o fascismo produz, não é à toa que ele vai pescar referências nietzschianas em algum momento, é a produção desse ressentimento no sentido contrário. É uma espécie de vínculo com produção, ressentimento como elemento de produção. E aqui, eu queria um pouco falar sobre o que você disse. O fascismo, o nazismo, eu disse que não é coerente. E aí você vai buscar discursos do fascismo mais coerente possível, que é o fascismo de Mussolini, ele muda de direção de acordo com o vento. Né? Então, ele o que articula o fascismo é realmente uma espécie de um menu, de um cardápio de possibilidades de sentimento. Agora, um elemento fundamental no fascismo e no nazismo é o ressentir como projeto. O que eu quero dizer? O ressentir como projeto é o passado como projeto. Em algum momento, e aqui eu estou recuperando de novo uma espécie de perspectiva positiva do ressentimento negativo nietzschiano, a possibilidade de você dizer o seguinte: é possível voltar, é possível produzir aquilo que perdemos. E produzir aquilo que perdemos pode ser, para ser bem ilustrativo, reproduzir a ideia de que é preciso voltar a construir edifícios com quartos de empregado. É preciso produzir a ideia de que mulheres, geralmente negras, da periferia, podem dormir nesses quartos de empregada e serem exiladas da possibilidade de produção de direito a ter família. E aqui não tem outra palavra. É o tesão pelo passado que possibilita uma espécie de aceleração, usando os termos do Jeffrey Hirth, aceleração para trás. Ou seja, o projeto é um projeto de aceleracionismo para trás. E aqui, quando eu falo de ódio, eu não estou falando de ódio com produção de destruição do outro, não. Estou falando com ódio com produção de comunidade de ódio. Ou seja, a alteridade não tem legitimidade para a existência. Quem tem legitimidade para a existência são aqueles que podem produzir a destruição. E quem pode produzir a destruição está produzindo comunidade. E aí a ideia do anti-intelectualismo, um dos elementos fundamentais do fascismo, fundamentais. O fascismo não se dá para entender esse anti-intelectualismo, é a noção de que perspectivas daquilo que Weber chamava de desencantamento do mundo são, na verdade, perspectivas que podem ser reproduzidas. O que o nazismo propõe hoje, então, quando ele propõe isso, ele é moderno pra caramba. Eu estou falando que o nazismo é só reacionário. Ele é moderno por ser reacionário. É reacionário por... Essa dialética de ida e vinda é muito importante. O que o nazismo está propondo aqui, nesse sentido, é a produção de um retorno imediato para o passado. O retorno imediato para o passado a partir da perspectiva dos donos do passado. E o passado é harmônico. Quem produz desarmonia deve desaparecer. Olha que agenda positiva. Olha que agenda colorida, no bom sentido da palavra colorida, porque eles não gostam de coisa colorida. Olha que agenda bonita. A ideia de você produzir harmonia, né? Porque o passado era harmônico, a gente sabia o que a gente era. E quando a gente sabia o que a gente era, é possível agora voltar à existência de quem éramos. Né? E aí tem ausências que vão ter que ser produzidas. Mulheres no espaço público, gays no espaço público, negros no espaço público. O que a esquerda produziu foi a existência e a desorganização dessa harmonia.
E aí, quando a gente fala sobre reencantamento, quem fala sobre isso é um antropólogo da Unicamp, chamado Ronaldo Almeida, ele propõe que o que está vendo é um reencantamento. A extrema-direita propõe um reencantamento, mas não é um reencantamento daquilo que Weber tratava como desencantamento. Ele fala, não dá para a gente entender o mundo reencantado, porque o mundo reencantado é o mundo que a gente perdeu o caminho. O reencantamento da extrema-direita é um reencantamento a partir de lógicas sagradas. Harmonia, existência, não contradição. É um mundo encantado a partir do pior sentido da palavra encantamento. O encantamento sem as bruxas. Assim, não, assim, se eu disse que odiar é uma produção de inimigos, assim, odiar é muito bom, porque a gente odeia junto. E quando a gente odeia junto, a gente nem vê quem é odiado, porque quem é odiado desaparece. E olha, num país como o Brasil, em que está tendo agora uma exposição no mar, que eu aconselho que vocês todos vão. Defeito de cor. Eu fui 12, 13 vezes para Auschwitz. Eu ganhei uma bolsa para ir para Auschwitz, para escrever um trabalho sobre isso. Não consegui. Eu não consegui. Eu só consegui agora, depois do Bolsonaro. Eu fui antes, muitos anos, ia para lá, ganhei bolsa e tal. Eu fui com um grupo, fui sem grupo. Em Auschwitz tem uma coisa que são roupas de criança expostos em Auschwitz. Quando eu vejo na exposição defeito de cor, é lindo, mas é terrível, né? Uniformes de crianças que foram alvejadas durante a experiência de serem crianças na escola, me lembrou direto Auschwitz. O que eu quero dizer com isso? O Brasil é um país que o desaparecimento de grupos específicos da população não causa dor e problemas para outro grupo da população. A gente tem, né, aquilo que Abdias chamava de genocídio da juventude negra. Os números de pessoas negras que desaparecem no dia a dia, a experiência de ser negro no Brasil, de ser jovem negro no Brasil, é radicalmente diferente da experiência de ser jovem branco no Brasil. Isso produz a ideia de que quando eu saí do Brasil em 2002, volto para o Brasil em 2010, fiquei 8 anos fora. Eu saio com uma universidade branca. Volto para a universidade mais negra do que branca, no meu caso, o FRJ, Departamento de História. Isso, para mim, foi um alívio absurdo. Agora, vocês imaginam para alguém de extrema-direita entender a ideia de que os negros estão ocupando os espaços que eram espaços dos brancos. E aqui é um ponto importante. Alguém falou sobre ralé. Não usou o termo ralé, mas o... Resto. Vamos trabalhar esse termo. Resto é o termo que a área chama de ralé, né? A ideia de resto é a ideia de que a dimensão de classe ela não existe, porque eu sou alguém ausente da dimensão de classe. A ideia de cultura não existe, porque eu não tenho acesso a essa cultura. A ideia de ambiência nacional não existe, porque não entendo sequer o que é nacionalidade. O que vai existir? Aquilo que eu considero que é direito, mas que, em última instância, é privilégio. E qual é o privilégio básico de alguém branco e pobre? É ser branco. O que vai resgatar, principalmente nos Estados Unidos, mas no Brasil também, essa ideia é a ideia da branquitude como direito. Agora, vejam bem, é branquitude como direito. Ou seja, a entrada de negros em lugares onde eles não entravam. A expansão dos direitos a populações que não tinham direitos. Geralmente são populações não brancas. A ideia de vínculo com uma política expansionista dos direitos, que é basicamente o que os governos de Lula e Dilma fizeram entre 2002 e 2016. Né? Foi expandir direitos. Direitos... Eu não estou falando de... Não teve igualdade social no Brasil. A lei da empregada doméstica, você decidiu que não tinha mais direito de possuir uma pessoa sem pagar salário digno para ela. O nome disso é liberalismo econômico século XIX, em alguns países do mundo. No Brasil, isso chegou em 2014. Isso produz uma ideia que é uma ideia profundamente de ressentimento entre a branquitude. Agora, eu não estou me referindo à branquitude somente de pessoas brancas.
O que Bolsonaro vai tentar garantir é que é possível que as pessoas que não são brancas tenham a possibilidade de assumir os privilégios da branquitude. Isso é muito importante. Desde que vocês não resistam, desde que vocês se calem, desde que vocês aplaudam quando eu falo bobagem. E a classe média brasileira é uma classe média preparada para isso. Enquanto você fala sobre as vítimas do nazismo e que no Brasil se transformaram em última instância, assim, olha, seria injusto dizer que não houve judeus que resistiram ao bolsonarismo. Tá? Houve. Então, vou falar exatamente sobre isso. Não é nada delicado, não. Acho que tem que ser falado mesmo. Porque assim, é importante entender o seguinte: a resistência dos judeus ao bolsonarismo foi uma resistência absolutamente eficiente, importante em alguns elementos heróicos. E ela foi heróica, sabe por que ela foi heróica? Porque não houve institucionalmente nenhuma entidade judaica que tenha chamado Bolsonaro pelo que ele era. Dizia-se, estou falando de entidades judaicas, dizia-se que os judeus eram diversos. Havia judeus que votaram no Haddad e judeus que votaram no Bolsonaro. Vocês entendem a loucura disso? Tem judeus que votaram no Haddad e judeus que votaram no nazista. É isso que está sendo dito. Você pode ser diverso. Eu também só vota naquilo. Vota no nazismo ou vota no... É uma loucura. Agora, se você compara isso com outros lugares do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, a comunidade judaica historicamente vota no Partido Democrata. Tá? Mas, na eleição de Trump, que foi uma eleição onde ele acionou a ideia do judeu imaginário, o número de judeus que votaram no Trump diminuiu ainda mais em relação à marca histórica do Partido Republicano. Ou seja, 20% dos judeus votaram em Trump. 80% votaram no Partido Democrata nas duas eleições. Na segunda, mais de 80%. Na França, que é uma população judaica que vota nos conservadores, o voto em Le Pen é muito pequeno. Orbán, na Hungria, a eleição de Orbán na Hungria não conta com o voto dos judeus. A população judaica na Hungria é de 100 mil pessoas. Basicamente, o número de judeus no Brasil. Ou seja, na Hungria, os judeus não dão voto, pela maioria, né? Claro que você tem 20, 30% para Orbán. E mais do que isso, as instituições judaicas, em todos esses lugares, tratam os grupos de extrema-direita como grupos de extrema-direita. Fascistas, neofascistas, pós-fascistas. Eu podia dar outros exemplos na Austrália, no Chile. A situação é uma situação que coloca os judeus, as instituições judaicas, como uma espécie de farol em relação ao fascismo. No Brasil, não. Então, a primeira questão, pensando como pesquisa, isso tem mais a ver com o Brasil do que com os judeus. Correto? Se na França, Hungria, Estados Unidos, Austrália, isso é diferente, isso tem mais a ver com o Brasil do que com os judeus. Se tem a ver com o Brasil e não com os judeus, a gente tem que olhar isso a partir de uma perspectiva brasileira. O que os judeus são no Brasil? Brancos. E são brancos porque, em algum sentido, eles conquistaram o direito de ser brancos. Porque branquitude e negritude é uma perspectiva relacional. Os judeus se transformam em brancos porque, em algum momento, eles acionam essa possibilidade de privilégio. Agora, faltava alguma questão. Né? A extrema-direita brasileira é profundamente antissemita. Antissemita na perspectiva tradicional de antissemitismo. Olha para o judeu com uma certa desconfiança, tem uma dimensão que é uma dimensão de não pertencimento à terra, vocês são daqui, mas são de lá. O que Bolsonaro vai produzir na Hebraica do Rio de Janeiro é o inverso disso. Ele vai dizer, vocês podem ser como nós. Vocês podem ser como nós e odiar os que nós odiamos. Amar os que nós amamos. Até porque vocês não são exatamente os judeus. Vocês são a civilização judaico-cristã. Então, o que Bolsonaro produz é uma inclusão da branquitude judaica na branquitude brasileira sem contradições. Utilizando para fora os símbolos que os judeus só utilizavam para dentro. Colocando na janela as bandeiras que os judeus só colocam para dentro. Vinculando a noção de que agora não só eu não sou antissemita,
como eu sou pró-semita, filosemita. Cá entre nós, é uma outra forma de antissemitismo. Mas na leitura dos judeus brasileiros, é uma espécie de celebração do judaísmo para fora. Ou seja, é o ticket final da branquitude brasileira. O que Bolsonaro promove são duas coisas muito importantes. A primeira é a conversão dos judeus à branquitude, definitiva, final. E a segunda é a possibilidade que os judeus se salvem, produzindo uma tarefa histórica para os judeus: entregar no altar do fascismo os falsos judeus, para que Bolsonaro garanta que os verdadeiros judeus vão ser protegidos deles. Isso é Brasil. Qual é o discurso histórico sobre que o movimento negro se levanta contra a década de 70 sobre a negritude? A ideia de que um negro bem comportado não vai sofrer nenhum tipo de repressão do Estado. O problema é o negro mal comportado. Sueli Carneiro pode saber. Ou seja, o que Bolsonaro promove em relação aos judeus é a possibilidade de ser branco. Em relação aos judeus, não tem a mínima ideia do que é nazismo. Não tem a mínima ideia do que é Hitler. Não tem a mínima ideia do que foi o Holocausto. Nada. É impressionante isso. É impressionante como a institucionalidade judaica não reconhece o que é nazismo num processo histórico. Não reconhece o que é o Holocausto num processo histórico. São tão colonizados pela perspectiva de uma dimensão sacralizada do Holocausto que não conseguem entender que esse fenômeno, o Holocausto e o nazismo, pode ser deslocado historicamente, epistemologicamente. A dimensão deles é sagrada. Então, até o cara ter se fantasiado de Goebbels, não havia nenhum tipo de acusação de Bolsonaro ser nazista. Mais do que isso, os judeus, e eu sou um deles, né? Falei isso desde sempre, sofri o tanto de água amassou mesmo. Muito difícil ser judeu de esquerda na época do Bolsonaro, correto? Não sei quem mais aqui é judeu, só estou falando de que eu conheço, que é a cota, né? Muito difícil. Eu venho de uma família religiosa, quem lê o livro sabe disso, então não é muito difícil. Agora, institucionalmente, se houve uma reação da Confederação Nacional Israelita do Brasil, da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, foi aos que chamavam Bolsonaro de nazista. Chamava-se de... Então, tinha um cara produzindo discurso nazista, produzindo discurso sobre... citando negacionista, citando o trabalho liberta, tendo a expressão de Brasil acima de tudo, falando sobre o povo... Falando tudo isso com uma gramática nazista, por isso que eu acho que é importante, inclusive eu tirei isso do próprio Lacan, que fala sobre linguagem, discutindo com o Wittgenstein sobre isso. Eu estou escutando, né? Eu sou letrado no nazismo, e a reação é: não chame de nazismo, porque isso ofende a memória dos mortos. Como se não chamar nazista de nazista não ofendesse a memória dos mortos. Então, acho que tem duas questões. A primeira questão é a promessa de branquitude, e a segunda questão é a compreensão da falha radical da educação sobre o Holocausto dentro da comunidade judaica. Falhou miseravelmente. Não tem nenhuma condição de ensinar isso para fora, porque para dentro não se entender. Você vai ter ilhas de compreensão de Holocausto, mas como instituição, é muito. É muito triste isso. Você sabe? É só um detalhe no que você está falando. Religiosidade. Mas no Brasil, quase todos votam no Bolsonaro. Mas acho que é um detalhe mesmo. Quer dizer, é um detalhe importante, mas é um detalhe. Eu acho que o que se produziu entre os evangélicos foi uma gramática parecida do que se produziu entre os judeus. Ou seja, a ideia de que ser bolsonarista e ser evangélico é sinônimo. O Rolando Almeida fala sobre isso. Ele não fala sobre judeus e Bolsonaro, evangélico e Bolsonaro, ele fala sobre religião e Bolsonaro. E aí, o Bolsonaro é inimigo da secularização. Nesse sentido, quem acredita na religião como valor positivo de civilização deve estar do lado de Bolsonaro e não do lado contrário a ele. Eu chamaria de tradição.
Oi, eu queria te perguntar se você... Funcionou? Se você tem contato com uma doutrina que chama tradicionalismo, que me pareceu muito próxima de tudo isso que você estava falando, né? Que se difere do conservadorismo tradicional e que parece que tem sido uma matriz filosófica que alimentou o Olavo de Carvalho, o Bannon, enfim, a extrema-direita no mundo, e que ela tem me parece que ela tem uma visada da destruição que não é que em algum ponto tem aposta em algum tipo de construção, mas é o contrário disso. Que me parece que eles defendem que é através da destruição das instituições democráticas que vai se chegar nesse encantamento do mundo aí que você estava falando. Eu gosto muito disso. Quer dizer, quem escreveu sobre isso, um livro maravilhoso sobre isso, é o Teitelman, escreve tradicionalista, esteve aqui agora, a gente chamou ele para uma conferência. Por que eu gosto do que o Teitelman escreve? Porque ele localiza 3 setores da extrema-direita mundial, né? Ele fala sobre Bannon, sobre Olavo de Carvalho e sobre Dugin, da Rússia, a partir de uma referência importante, que é a referência do resgate do passado, né? A ideia do passado como projeto, né? E, assim, tem várias etapas, né? A degeneração foi produzida desde a perspectiva, e aqui entra o evangelismo, né? Que não é exatamente isso, mas por que eu acho que é importante? A primeira etapa é a etapa do mundo dos sacerdotes. E a referência fundamental dos sacerdotes é o sacerdote de Israel. Ok? Não é o sacerdote indígena. É o sacerdote como projeto político de expansão. Aquele que tinha, não sei se vocês conhecem isso do Velho Testamento, que tinha contato direto com as runas de Deus. Né? A segunda etapa de degeneração é o militar. De novo, a expansão. A ideia do militar é uma ideia importante. O terceiro elemento é o elemento do comerciante, que já é degenerado, mas ainda segura porque tem a perspectiva de proteção de propriedade. E o último elemento, a degeneração onde a gente está, é o escravo. Todos nós somos escravos hoje. Qual é o projeto? A partir de uma perspectiva fascista dos anos 30, italiana, que tem muitos seguidores no governo Bolsonaro, de maneira explícita. O ministro das Relações Exteriores era um seguidor dessa perspectiva. O projeto era uma retomada rápida dessa perspectiva de passado. Quando eu falo de retomada, pós-modernidade. Né? Então, só acho que é importante dizer isso, que eu não estou falando que o fascismo brasileiro é um projeto de passado. É um projeto para o passado, mas não um projeto de passado. Quer dizer, é um projeto de passado, mas não é um projeto do passado. Né? É um projeto de retorno ao passado. E essa noção de harmonia é uma noção típica do tradicionalismo. Né? A ideia de que nós temos que construir uma terra onde não haja contradições. As contradições são um projeto de degeneração. Então, eu acho que essa chave de leitura do Teitelman é uma chave muito importante. Agora, dentre essas 3 figuras, e tem mais outras figuras no mundo, a figura mais vinculada à perspectiva explicitamente fascista é o Olavo de Carvalho. Mais do que Bannon. Porque o Olavo de Carvalho, o guia é um pouco diferente, vai para outro lugar, vai para o lugar do Oriente, da tradição oriental contra anti-ocidentalista, né? A ideia de que o Oriente tem a verdadeira religião. Né? Como me refiro ao Oriente, estou me referindo à Rússia, não ao Extremo Oriente. A ideia da Rússia como muralha contra o Oriente, contra o Ocidente. O que Bolsonaro vai trazer de Olavo de Carvalho é justamente essa perspectiva ressentida e anti-intelectual. Essa referência é fundamental. Ou seja, o ataque tem que ser principalmente aos produtores de cultura. E é muito parecido, né? Quer dizer, a gente está falando muito de Bolsonaro como se não houvesse mais bolsonarismo, né? Mas eu fico lembrando, eu fui, em 2018, eu fui na exposição Queer, que era ali no Parque Lage. E aí, um grupo de gente do MBL, inclusive alguns deputados federais até hoje, posando
de liberais antibolsonaristas, estavam lá para destruir uma exposição artística, falando de arte degenerada. Falando de arte degenerada. Gramática. Gramática, falando o mesmo termo, usando o mesmo termo. É isso que o Olavo de Carvalho produziu. A ideia de reação, combate, destruição do mundo produzido pelos intelectuais e pelos artistas. E, nesse sentido, a gramática olavista é quase irmã gêmea do nazismo. Não somente do fascismo, do nazismo. Ou seja, apesar da gente ter ganho, apesar da gente ter derrotado, apesar da gente ter que celebrar, a gente tem muito trabalho para fazer ainda pela frente. Obrigado.